Nós vamos continuar hoje ainda. E eu não quero que você já chegue já abrindo a palavra, porque eu vou citar muitos textos aqui. E ao longo da mensagem nós vamos ler alguns outros textos. Mas antes eu queria orar especificamente por esse tempo de palavra. Pai, eu oro agora para que o Senhor nos dê palavra que vem do Senhor, Pai, nessa noite aqui. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, nesse lugar. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Jesus, para receber uma porção do céu e que a nossa mente realmente seja renovada, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco hoje a respeito da mente renovada, mas eu quero falar um pouco a respeito de como a cultura do céu é aquilo que renova a nossa mente. Nós precisamos de uma cultura do reino de Deus para compreender como a nossa mente precisa ser renovada. Então, aquilo que está no céu precisa acontecer aqui na terra, e aquilo que está na terra precisa responder ao céu. E essa é a cultura de Deus que a gente precisa trazer aqui para a terra. Então, quando eu comecei escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de Mateus capítulo 13, e depois eu quero que você leia em casa Mateus capítulo 13, eu vou citar Mateus capítulo 13, 24, 13, 31, 13, 33, 13, 44, 13, 45, 13, 47 e 13, 52. Por quê? O que diz nesses textos que tem essa semelhança? Quando Jesus começa a falar a respeito do reino dos céus, nós entendemos que Jesus ele faz uma sequência de exposição de coisas que ele está falando. E em primeiro ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente, mas mesmo assim aparece o inimigo e retira aquilo que ele está semeando. Depois Jesus diz que o reino dos céus é semelhante à menor semente. E ele fala a respeito de uma semente que cresce e depois ela vira algo muito grande. O reino dos céus também é semelhante a um fermento. Depois de Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Em quinto, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a alguém que negocia algo de muito valor. Em sexto, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede sendo lançada ao mar. E em sétimo, que eu quero citar aqui, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira dos depósitos coisas novas e coisas velhas. Então, quando você vai ler o texto de Mateus capítulo 13, você vai ver uma sequência onde Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus. E o que nada mais é do que Jesus está fazendo, que é explanando e mostrando para os seus discípulos o que realmente estava no reino dos céus, que era do Pai. Mas quando você percebe o que Jesus está fazendo aqui, mostrando, ele está dizendo que o reino dos céus é algo que tem que acontecer aqui, agora na terra. Então Jesus primeiro se interessa em nos ensinar o que é o reino dele e mostrar que na verdade o reino de Deus, quando você pega bem lidinho esse texto que nós acabamos de ler de Mateus 13, você vai perceber que o reino de Deus ele é de ponta cabeça. Tudo aquilo que a gente pensa que queria que fosse assim, o homem pensa o contrário de como Jesus pensa. O reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça. Até se você quiser ler um dos livros que eu estava lendo esses dias, chama O Reino de Ponta Cabeça, né, de um autor americano. E esse livro ele fala muito a respeito disso. Porque não é natural ao homem viver o reino de Deus. Não é natural ao homem viver o evangelho que Jesus prega. É difícil. A gente precisa compreender, renovar a nossa mente para receber isso. Então o reino dos céus, ele não acontece só no céu. O reino dos céus, ele acontece aqui na terra. O reino dos céus, ele vem como uma cultura para mudar a nossa realidade daquilo que a gente vive aqui na terra. Então, logo nós precisamos e podemos viver porções do que tem no céu aqui na terra. É isso, exatamente isso que Jesus veio fazer com a gente. É fazer a gente experimentar aquilo que já acontece no reino dos céus aqui na terra. É a gente experimentar a realidade do que acontece no céu, de ser curado ou de ser transformado, de mudar a nossa vida aqui na terra. Então, quando nós trazemos essa realidade do céu, nós experimentamos a respeito dessas coisas. Então, Jesus, em Mateus 13, como a gente acabou de ler, ele explica sobre como o reino dos céus é semelhante.
sobre semear sementes. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: que semente você tem lançado? Se o reino dos céus é semelhante a alguém que semeia, então eu também faço parte desse reino dos céus. Então eu também preciso semear alguma coisa. Todo mundo semeia alguma coisa, amém? Não sei se bom ou se ruim. Eu não sei o que você está semeando, mas a verdade é que nós semeamos sempre alguma coisa. Então o reino dos céus também é sobre aquele evangelho que começa pequeno. Sabe quando você recebeu uma primeira palavra do evangelho e aquilo era tão pequeno, aquilo não fazia tanto sentido naquele momento, mas hoje talvez para você isso faça muito sentido. Ele está mudando a sua vida. É sobre deixar o reino de Deus crescer dentro de você. É sobre ele ser um maior tesouro que você já encontrou e vender tudo que você tem para encontrar esse tesouro. É sobre servir ao reino de Deus. E aonde você serve ao reino de Deus? No céu ou na terra? É na terra, meu irmão. O reino de Deus, ele precisa ser vivido agora. Será que as pessoas que estão perto de você, será que as pessoas que estão ao seu lado, seja seus vizinhos, seus parentes, eles amam e conseguem ser encorajados a viver esse reino dos céus que você vive? Ou você vive de forma tão fajuta o reino dos céus que ninguém quer viver como você? Sabe aquela pessoa que é tão chata? Lá veio o cara chato, aquele cara que é assim, ou o reclamão, ou o cara que reclama de tudo, o cara que acorda na segunda-feira e fala: que droga, tem que trabalhar amanhã. A pessoa que fala: meu Deus, esse trabalho é uma porcaria. A única coisa que presta é eu ir domingo na igreja, levantar minha mão, mas na segunda-feira você é o pior crente possível. E ninguém está sendo encorajado por você a viver o reino dos céus, porque a pessoa olha e fala assim: isso é viver o reino dos céus aqui na terra? Eu não quero. Eu não quero viver desse jeito. Eu preciso ser encorajado a viver o reino de verdade e encorajar outras pessoas a viver esse reino de verdade. Talvez algum desses conceitos que a gente leu, que não são conceitos, não são informações, são verdades. Essas 7 verdades que a gente acabou de ler, do reino dos céus ser semelhante a alguma coisa, talvez alguma delas ainda não faça parte da sua vida. Talvez algumas coisas que Jesus falou como é semelhante ao reino dos céus, ainda para você é difícil de viver. Mas o que você precisa é: Senhor, eu estou te dando espaço para você colocar dentro de mim essa realidade. Porque a gente não vai viver o reino dos céus só na eternidade. A gente vai viver aqui e agora. E é impossível alguém desejar, Mateus, o reino dos céus, se não for transformado pelo poder do Espírito Santo. É impossível você tentar colocar na cabeça de alguém. A minha vontade, às vezes, como pastor, Kaique, é abrir a cabeça assim com um serrote e abrir assim, colocar assim uma mensagem lá dentro e falar assim: agora vai funcionar. Mas nem assim funcionaria. Nem com tanta violência a gente consegue. Só o poder do Espírito Santo consegue penetrar a vida de alguém, a mentalidade de alguém e mudar com a mente de Cristo para receber e viver contrário ao que o mundo vive. É difícil viver contrário ao que o mundo vive, porque lá no seu trabalho todo mundo diz para fazer X e você faz, eu espero que você faça Y. Que você não faça a mesma coisa. Mas o mais importante é saber que aquilo que a gente vai celebrar hoje aqui, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus nos deu plena possibilidade de viver o reino dos céus agora. Agora. O sacrifício de Jesus me deu possibilidade de viver agora aquilo que está acontecendo no céu. Você já pensou quão incrível é isso que a gente está falando aqui agora? Você tem a possibilidade de viver as coisas que são do céu agora. O que você olha para o céu e diz: eu quero viver isso aqui do céu? Sabe o que eu queria viver do céu? Fazendo um parênteses na minha mensagem. Eu queria viver o cenário dos 24 anciões prostrados no trono do Senhor. Eu queria viver essa cena, cara, aqui agora. Jesus, se é possível viver num culto como esse,
eu quero que a gente una a nossa adoração, a adoração que está acontecendo agora no céu, 24 anciões prostrados, lançando suas coroas diante daquele que é justo, digno, maravilhoso, soberano, poderoso, acima de todas as coisas, santo. Essa é uma realidade que está acontecendo no céu agora. Se eu pudesse pedir qualquer coisa que está acontecendo agora no céu, aqui na terra, eu pediria para isso. Talvez algumas pessoas já pensaram, e não estou te julgando a respeito disso, mas talvez algumas pessoas devem ter pensado: Senhor, se a rua é de ouro, me dá um pedacinho de ouro aqui só para eu vender uns pedacinhos, já resolve minha vida. Mas há algo muito superior de viver o reino dos céus, há algo muito maior. Se o céu é feito, como diz aquele jargão, né, que todo mundo fala, se o céu é para pisar em cima do ouro, imagina como que é o céu. Mas o sacrifício de Jesus nos deu a possibilidade de viver o reino de Deus aqui agora. E quando eu estava pensando a respeito disso, eu me lembrei de algo que eu ouvi esses dias a respeito do evangelho da salvação versus o evangelho do reino. Algumas pessoas querem simplesmente ser salvas, e depois que serem salvas, querem viver igual Elias: Senhor, o Senhor não pode me arrebatar aqui e me levar, porque o estilo de vida delas é como se alguém não fosse salvo. Aí o evangelho da salvação é só tipo, vamos pregar o evangelho da salvação, Kaique, o Duan está salvo aqui, Deus vai levar, Jesus morreu por ele, vamos para o céu. Tá, mas e aqui e agora? O que você está fazendo? O evangelho do reino é exatamente isso, a nossa mente sendo transformada para que a gente atraia o céu aqui na terra e consiga viver o reino de Deus aqui agora na terra. Não é só você fazer o mínimo possível da sua vida aqui enquanto você está passando, sei lá, 70, 80 anos. Eu queria viver 100. Mas não é só você passar aqui 80 anos, 70 anos, esperando a morte chegar para você ir para o céu. Para aí você viver algo maravilhoso. Enquanto você vive, você faz o que você quer da tua vida. E isso é ser muito escapista. Senhor, eu fui salvo. Agora só estou esperando o dia que morrer ou o dia que Jesus voltar. Agora o evangelho do reino é aquele que você foi salvo e você começa a se comprometer a viver de acordo como o reino de Deus diz que a gente precisa viver. E quando você vive de acordo com o reino que Ele diz como você deve viver, você se dispõe e se compromete a viver a realidade do céu aqui na terra. E você se compromete a descobrir o que é que o Senhor quer com a tua vida aqui na terra. Porque eu quero te contar uma novidade. Você não vai pregar o evangelho no céu. Não, depois que eu morrer, aí eu vou servir lá no céu. Meu irmão, no céu não precisa. A gente não vai expulsar demônio no céu, graças a Deus. A gente não vai ter gente com falta de caráter que a gente vai precisar ensinar, discipular. A gente não vai precisar ficar fazendo culto, porque o culto vai ser constante. A gente não vai separar os irmãos que cantam bem dos que cantam mal para ir no louvor, porque eu espero que no mínimo Deus mude a minha voz na eternidade para ficar melhorzinha. Senhor, vai espantar os irmãos até na eternidade, Jesus. Me ajuda. Mas o que a gente precisa é viver a realidade do reino dos céus agora. Agora, eu preciso entender que há algo que a palavra nos ensina e há um termo que diz que ainda não, mas agora. Nós ainda não vivemos o reino dos céus na plenitude, mas já podemos viver o reino dos céus agora. Há coisas que a gente já pode acessar. Há coisas que você pode e deveria desfrutar. E aqueles que vivem o evangelho vão manifestar com a mente de Cristo o evangelho da salvação. Não adianta você ser salvo e agir como se fosse um perdido. A pessoa vem no culto, fala que é salva, levanta a mão dela, mas a mente não é transformada na segunda-feira. Na segunda-feira, é o primeiro cara que quando pega o carro no trânsito já xinga o irmão antes de sair do condomínio que ele mora. Ou se nem xingou o vizinho que acordou ele mais cedo.
A mentalidade é que precisa mudar. E sabe de uma coisa, a cultura do mundo pode ser moldada quando encontra homens e mulheres que estão querendo ser renovados na sua mente, com o pensamento de Deus, com a cultura do céu. Você sabe que a gente foi chamado para mudar a cultura desse mundo. Você está aqui passando por esse mundo, você não faz parte desse mundo. Extraterrestre é tudo que é fora desse mundo, né? Então a gente é tipo ET, é extraterrestre, que a gente é de outro mundo. Gente, corta isso daí depois. Vai dizer que o pastor está pregando ufologia na igreja. Uma nova matéria. Meu Deus. Mas a verdade é que nós fomos chamados a viver pisando aqui nessa terra, mas com os nossos olhos na eternidade, no reino dos céus, para que a gente mude a cultura dessa terra. Deus, tem gente que tem medo disso aqui que eu vou falar, tá? Por muito tempo eu falei, Deus, é uma linha muito tênue, e quando eu falar isso aqui, Deus quer nos colocar em lugares de governo para que a cultura dele seja espalhada. Deus quer te colocar em lugares aonde você vai ter alguma posição para que você possa colocar a cultura de Deus ali naquele lugar. A gente estava na São House na semana passada e eu falei a respeito disso. É óbvio que quando você está debaixo, você está lá no teu trabalho, você tem teu chefe, e o teu chefe manda você mentir, você vai fazer o quê? Você não vai mentir, irmão. Tem alguns irmãos que acho que já pensaram, vou mentir, né, pastor? Não, você não vai mentir, você vai sofrer as consequências, se possível vai ser demitido, mas você não vai mentir, porque você tem primeiro que obedecer a Deus e depois aos homens. Mas pastor, eu perco meu emprego, daí Deus te dá outro. Mas a verdade é que essa cultura desse mundo, ela está extremamente corrompida. E quando eu falo que Deus quer nos colocar em alguns lugares de posições aonde você pode e deve mudar a cultura daquele ambiente. Então você agora não é mais só o funcionário, agora você é o gestor daquele lugar e você começa a dizer, agora ninguém mais vai mentir para o cliente. E agora você está mudando a cultura com aquilo que Deus colocou dentro de você. Você diz, aquilo que o meu Deus me ensinou, nós não precisamos fazer isso. E você começa a mudar a sua mente, você começa a espalhar. Quando você olha para a palavra, você percebe que Daniel pode estabelecer a cultura do reino de Deus, a cultura que ele tinha de orar, de buscar ao Senhor, e ele não negociou o que ele precisava fazer. Eu não negocio. Vai ter que ir para a fornalha? Eu vou para a fornalha. Vai ter que ir para a cova dos leões? Eu vou para a cova. Mas eu não vou me render à cultura desse mundo. Eu não vou me render. A minha mente é renovada pela mente de Cristo hoje, e eu não vou me render à cultura desse mundo. Essa é a verdade que a gente tem que viver. O governo que Deus quer nos colocar não é para você inflar o seu ego e falar assim, agora eu mando nesse lugar. Não é para você estabelecer o seu jeito de fazer as coisas. É para você ser alguém tão servo de Deus que você vai estabelecer o reino de Deus. Porque quanto mais Ele te chama para governar, pega isso. Quanto mais Ele te chama para governar, mais Ele está te chamando para servir. Quanto mais Deus te chama para governar, mais servo você tem que ser. Porque você tem que baixar a cabeça e se submeter à vontade de Deus, não é a sua. Não é o jeitinho brasileiro que você dá. Não é as coisas fazendo do seu jeito. Dentro da igreja, gente. A gente quer dar jeitinho dentro da igreja. A Gil falou na semana passada sobre a escola bíblica, né? Agora eu posso falar sobre qualquer coisa. Não é você dizer, o horário para servir é tal horário, eu chego a hora que eu quiser. Não é assim. Isso é jeitinho nosso. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente precisa estabelecer um padrão, e o padrão não é feito de homens, o padrão é feito de Deus. A gente precisa estabelecer a cultura
de Deus. A gente precisa estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus tem seu padrão, tem seu jeito. Tem muita gente. Quem já sonhou em mudar o mundo, gente? Quando era criança, fala, cara, eu vou mudar o mundo. Só não podia ser igual o Pink Cérebro, né? Vamos dominar. Oh, meu Deus, me ajuda. Mas a gente sempre sonhou em fazer algo grande, cara. A gente sempre sonhou em fazer algo, cara, eu vou fazer algo que vai mudar, vai impactar. Mas enquanto a gente não mudar a nossa mente com a mente de Cristo para ser uma resposta no lugar onde Ele nos colocou, a gente não consegue fazer diferença nem na nossa família. A gente não consegue fazer a diferença nem com os nossos filhos. A gente não consegue mostrar para os nossos filhos como viver o Evangelho é bom. Como o poder de Deus que a gente vive é bom. E você acha que você vai conseguir fazer algo grandioso, mas a tua mente ainda não está renovada com a mente de Cristo a ponto dos seus filhos, a sua esposa, ou as pessoas que você convive, seu irmão, não consegue ver Cristo em você. A sua mente não é transformada. Então nós precisamos nos posicionar para que a mente de Cristo seja colocada em nós. Qualquer projeto que Deus coloca no seu coração, que Deus te chamou para fazer, ele nunca vai acontecer se você não se posicionar como uma resposta. Meu irmão, a casação, ela não nasceu simplesmente porque Deus queria que a casação existisse. Essa igreja não nasceu simplesmente porque Deus achou que queria fazer uma igreja. Ele precisou chamar um cidadão lá, o Tiago, e falar, olha, tem algo que eu quero fazer e eu posso usar a sua vida. Talvez a empresa que você faça não nasceu porque simplesmente Deus queria. O curso que você está estudando, ou sei lá, o lugar onde você trabalha, não acontece simplesmente porque Deus quer. Você precisa responder às coisas. E pessoas que não respondem ao que Deus quer para a nossa vida, é porque ainda Deus não tem acesso de tocar nessas coisas. E a gente precisa ser renovado na nossa mente a ponto de Cristo ter certeza que você vai ser uma resposta para Ele. E não é uma resposta imediata, de pouco tempo, porque o reino dos céus, ele é eterno. E Deus quer te usar até a eternidade. A gente precisa responder ao que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero ler Mateus capítulo 17 também. E eu quero mostrar, versículo 4 até o 8. Eu quero mostrar que às vezes nós nos posicionamos, às vezes, em relação a Deus, simplesmente com o evangelho da salvação. E os discípulos de Jesus também se posicionaram desse jeito. Diz assim, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, ergam-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Até aqui. Quando a gente lê esse texto de Mateus, capítulo 17, você percebe que os discípulos subiram até um alto lugar com Jesus, e essa é a cena da transfiguração de Jesus. Jesus então aparece para eles e os discípulos ficam animados e ficam contentes porque estavam vendo algo glorioso. Então, no momento que eles viram aquilo, a primeira coisa que os discípulos pensam é, Senhor, vamos ficar aqui. Aqui está legal demais. Aqui está muito bom. Esse culto aqui é maravilhoso. Senhor, não precisamos chamar mais ninguém. Apareceu Elias, apareceu Moisés, apareceu Jesus transfigurado. Fala, vamos ficar aqui. Eles até citam a Bíblia para Jesus, onde tiverem 2 ou 3 em teu nome, aqui nós estamos reunidos. Vamos esquecer aquela cambada que está lá embaixo.
Mas Jesus não fala para eles permanecerem naquele lugar. Jesus diz, vai descer todo mundo, não vai ficar ninguém aqui em cima. E eu digo mais, vocês não vão contar para ninguém até que o Filho seja glorificado. Vocês vão ficar quietos a respeito de tudo isso que está acontecendo. Agora você percebe que a mentalidade dos discípulos de Jesus era semelhante àquela que eu estou falando aqui, a respeito de uma mentalidade apenas de salvação. Eu sou salvo, eu vi Jesus, as coisas estão acontecendo, a minha vida está legal, esse lugar onde eu estou aqui está legal, vamos esquecer todo mundo que está lá embaixo. A gente vem no culto, eu já sou salvo. Cara, o que eu vou fazer? Para que eu vou perder meu tempo no meu trabalho falando de Jesus? Para que eu vou manifestar o reino de Deus onde estiver? Para que eu vou fazer as coisas? Porque Jesus não te salvou, meu irmão, só para você ir para o céu. Jesus não te salvou só para você ir para o céu. Essas horas ninguém diz amém. Oh, meu Deus. Jesus não te salvou só para você ir para o céu. Jesus te salvou para você estabelecer o reino dele aqui e agora. Para impactar pessoas com aquilo que ele está fazendo na sua vida. E se o evangelho não impacta e não muda você agora, eu sinto te dizer que você não foi transformado por ele ainda. Se você não consegue viver com a mente de Cristo, se você não consegue ser transformado por Ele, se a sua segunda-feira é mais destruidora e mais pecaminosa do que tudo que você vive durante a semana, mas no domingo você vem aqui achando que você está vindo para um lugar simplesmente para ouvir uma palavra e dizer, ai, me limpei dos meus pecados, e na segunda-feira você vive como você quer, a sua mente ainda não foi renovada por Cristo. Não foi. Não foi para isso que Jesus te chamou. Você não vem domingo após domingo pagar uma penitência para dizer, Senhor, bati meu cartão, eu fui lá na igreja domingo, hein? Até entreguei meu dízimo, Senhor. Não entreguei tudo, faltou um pedaço, mas o Senhor sabe, né, as necessidades. Se você vem num domingo, num culto, para pedir algo para o Senhor, Senhor, me dá mais dinheiro. Mas não aprender a ser generoso, você não aprendeu o que é o reino de Deus. Não tem como alguém ficar pedindo dinheiro para Deus se você não aprendeu o que é generosidade. Você pode pedir, mas você não está no reino de Deus. Alguém que pede dinheiro só para si, mas não aprendeu a ser generoso, Deus pode até dar, mas ele não está no reino de Deus. Você não entendeu a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é renovar a nossa mente até nessas áreas da nossa vida. E quem tem a mente renovada nisso, a mentalidade do reino, deixa eu te falar uma coisa, por muito tempo a gente só ouve só extremos. Ou o cara só quer só dinheiro, prosperidade, ou o cara diz, não, eu sou o cara mais correto, eu não tenho dinheiro, então eu sou mais santo do que aquele que tem dinheiro. Pelo amor de Deus, gente, o reino de Deus não é o cara ser miserável, pobre. Mas o reino de Deus também não é o cara ser rico e não ser generoso. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus é ter isso tudo, mas isso tudo não te ter, porque você tem a mente em Cristo. Mas a mentalidade do reino de Deus, principalmente nessa área, é multiplicar a partir da generosidade. Quando você olha Marcos capítulo 6, se não me engano, a primeira multiplicação dos pães. Depois você vê, pesquisa em casa, você lê a Bíblia. Mas você vê que Jesus encontra o pessoal todo lá no meio da multidão. E quando ele vê aquela multidão, ele se compadece, ele diz, cara, vamos dar de comer para essa multidão. Vamos fazer algo. Aí os discípulos desviados falam, mas Senhor, nós não temos nada aqui para dar. E se a gente tiver um negocinho, vai ser só para nós comer e tá bom. E Jesus fala, não tem ninguém que tenha nada. Jesus olha, pergunta para os discípulos vão e encontram um cidadãozinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele diz, cara, me dá isso aqui que eu vou multiplicar. Eles podiam dizer, cara, vamos comer só nós. Mas aquilo que Jesus faz, o reino de Deus, o que ele faz é trabalhar com generosidade.
e fazer algo que é muito maior do que aquilo que a gente está vendo. O reino dos céus é muito mais do que isso. Jesus gosta de fazer coisas sobrenaturais. Jesus gosta de fazer as coisas se multiplicarem. E eu não estou falando só sobre dinheiro, gente. Eu estou falando que Deus depositou dons na nossa vida e você não multiplica os dons. Eu estou dizendo que Deus derramou uma unção sobre a sua vida e você não multiplica essa unção. Eu estou dizendo que Deus derramou algumas coisas na nossa vida e você está parado, sentado, esperando receber mais alguma coisa. O reino de Deus é aquele que multiplica as coisas. Se você não consegue pensar nisso, você não está vivendo o reino de Deus. Então eu não fui salvo só para ser salvo. A pregação do Evangelho, ela depende de homens como eu e você. A mensagem do Evangelho chegou até nós por homens como eu, falho, com dificuldade, com medos, com situações. E eu acho que você também. E o reino de Deus, ele é feito desse tipo de pessoa. De discípulos que caminharam com Jesus desse jeito. Mas eles entenderam o propósito de ser salvo. E eles precisavam pregar e manifestar o reino de Deus. Deus precisa mudar a nossa mentalidade com a visão do reino, para fazer você se importar com uma causa que Deus queira fazer aqui na terra. Será que Deus pode compartilhar alguma causa dele aqui na terra que você vai responder? Será que a gente consegue responder ao Senhor? Vocês pensaram no meme, né, gente? Será? Não dá mais para pregar, velho. Será? E depois vocês ficam me desconcentrando e ficam falando que sou eu, né? Agora não pode mais usar será. Oh, meu Deus. Mas vou ter que usar. Será que Deus pode compartilhar alguma coisa dele que você vai ser uma resposta? Eu brinquei há muitos anos atrás, uma vez eu estava pregando uma mensagem e naquela época o clima-tempo, quando você abria, ele aparecia uma frase embaixo que dizia assim: o céu fala e a terra responde. Falei, caramba, o clima-tempo entendeu o reino dos céus e a gente ainda não? Que é o céu que fala e a gente responde. As coisas estão acontecendo no reino dos céus. Jesus está clamando por um monte de coisa para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Mas ele só vai conseguir fazer com aqueles que estão querendo ter a mente renovada de Cristo, que vão levar a mensagem de Cristo aonde estiver. Que a cultura do reino de Deus precisa ser estabelecida. Que a gente precisa ser uma resposta. Algumas pessoas vêm e falam, cara, como você é corajoso, você abriu um projeto, uma casação e isso. E eu penso, cara, eu não estou fazendo nada mais do que aquilo que Deus me pediu para fazer. Agora a pergunta é, o que Deus tem falado com você que você está respondendo? Qual é a mudança na sua esfera que você está fazendo no seu trabalho, aonde você está? Que você pode dizer, no lugar onde eu estou, o reino de Deus também está. Quando eu chego naquele lugar, o reino está. Quando eu vou fazer uma reunião, ou quando eu vou atender um cliente, quando eu vou fazer alguma coisa, o reino de Deus também está. Você não precisa ser um cara eclesiástico que está na igreja, que vai ficar aqui 24 horas. Mas você precisa ser 24 horas do reino de Deus. Você precisa 24 horas ser do reino de Deus. Porque se você se colocou nesse lugar, não há dualidade de vida. Não tem mais. Eu sou meio crente. Minha escala é 6:1. Miserável. Oh, meu Deus. Nos seus primeiros ministérios, como você tem respondido na sua casa? Com a esposa, com o esposo, com o resto da família, com a igreja, como você tem manifestado o reino de Deus com a igreja, como você tem manifestado o reino de Deus com seus vizinhos. Você como pai é um sacerdote que cuida da sua casa, que estabelece o reino de Deus.
Você não vai usar a renovação da mente na sua eternidade, você vai usar agora. Você precisa ser renovado agora. Você precisa vir aqui clamar e durante a semana você orar e falar: Senhor, a minha mente precisa ser mudada agora. Os dons do Espírito precisam se manifestar agora. Porque no céu não vai ter gente doente para você orar. Mas é no seu trabalho que às vezes tem alguém doente lá para você orar e você diz: eu vou orar por você, meu irmão, porque eu acredito que Deus pode te curar, sem dúvida nenhuma. Ah, mas e se não curar, como que fica minha performance de oração? Meu irmão, se tu tem reputação ainda, tu não se converteu. Você não entendeu ainda que não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. E nada a ver com você. O que você precisa é só ser um embaixador dele. E embaixador faz aquilo que o país manda, que o rei manda. É desse jeito. É assim que a gente precisa orar. Tem gente que está conseguindo ser salvo, vir na igreja, não ter os dons do Espírito dentro dele, nem sabe o que é dom do Espírito e está vivendo dia após dia falando: se eu receber o dom de Deus, tá bom. Se eu não receber, tá bom. Se eu viver assim, tá bom. Se eu for para o céu, pelo menos, e for o último da fila, tá bom também. Se eu passar minha vida inteira sem falar de Jesus para ninguém, tá bom. Se eu passar minha vida inteira, sei lá, sem orar no Espírito, orar em línguas, tá bom também. Meu Deus, cara. É muito medíocre isso. A gente precisa de mais. A gente precisa mais ser renovado pelo Espírito de Deus. Não dá para passar a vida inteira aqui na terra e não fazer a diferença na vida de ninguém. E eu não estou falando sobre coisas grandes, gente. Eu não estou falando sobre coisas grandes, eu estou dizendo que Jesus disse que a gente faria obras maiores do que Ele. E às vezes uma obra maior é você pregar para o teu vizinho e o teu vizinho ser convencido pelo Espírito de Deus, porque pôde usar a tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem a ver com coisas grandes. Você não precisa atravessar o oceano para pregar o Evangelho. Ele nos chamou para governar. Essa é a mentalidade de Cristo. Cristo nos chamou para governar. Ter uma mente renovada é uma mente que governa. Adão foi chamado para isso. Quando você lê em Gênesis 2, versículo 15, você vai ver que Deus coloca Adão para governar lá na terra e diz: cultiva e guarda esse lugar. O que é isso que Deus estava fazendo com Adão, gente? Só tinha um homem. Tinha uma terra gigantesca. Ele diz: cultiva e guarda. O que ele está falando? Governa aí, meu filho. Faz alguma coisa com isso. Planta. Vou te ensinar a plantar. A primeira profissão do mundo foi jardineiro. Ele foi plantar. Mas é isso, o princípio que Deus está nos ensinando é que Ele nos chamou para governar. E tem gente que não consegue governar a própria vida. Quanto mais governar as coisas de Deus. Mas se Deus te chamou para fazer algo, Ele não te mandaria fazer algo que você não fosse capacitado por Ele mesmo para fazer. Eu acredito que Deus vai começar a lembrar algumas pessoas daqui a pouco, pode ser até agora, de algumas coisas que Deus já falou para você que você deveria fazer. E você precisa ter fé de novo de que Ele vai fazer na sua vida se você se posicionar. Uma mente renovada pelo Espírito gera fruto do Espírito. Eu vou lembrar você, eu vou ler Gálatas capítulo 5. Eu vou te dizer quais são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Meu filho, se tu anda no Espírito, se tu tem a mente de Cristo dentro de você, essas coisas precisam acontecer com você. É desse jeito que a tua vida tem que frutificar. É com fé,
É com amor, é com alegria, é com paz, é com longanimidade, com benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É essas coisas que precisam governar a sua vida. Não tem outra resposta. Se a tua mente está sendo renovada por esse Espírito de Deus, ela tem que gerar essas coisas. Ah, mas pastor, acontece um monte de coisa para me deixar triste. Mas nós não estamos falando que é condicional a sua alegria. A sua alegria está nele, é o Espírito que está dentro. Mas Senhor, eu não amo aquela pessoa porque aquela pessoa fez assim. Mas Ele não te perguntou se é condicional. Se a sua mente está sendo renovada, você vai amar com a mente de Cristo aquela pessoa. Ah, mas Deus, eu sou irritado demais. Eu sou assim. Se alguém me fala alguma coisa, eu já explodo, eu não estou nem aí e tal. Eu não te perguntei. Eu estou te perguntando se você tem o fruto do Espírito. Eu estou perguntando se você está tendo a mente renovada pelo Espírito de Deus. Não existe pessoa que nasceu de um jeito, vai morrer de um jeito se tiver o fruto do Espírito. Não tem. Esquece isso. Você é renovado pela mente de Cristo e pronto, e acabou. E como que eu faço isso? Você lê Filipenses 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Eu adoro esse texto, cara, porque ele fala, no final ele diz, praticai. Tem gente que ouve e não pratica. Pastor, minha vida não mudou. Você praticou? Você orou? Você buscou? Você tentou pelo menos? Praticai. Na hora que você vai xingar o irmão, você abraça ele. Na hora que você pensar mal do irmão, você... Jesus, me ajuda agora aqui, porque agora... Na hora que você pensar em mentir, você, Jesus, coloca os teus pensamentos em mim. Senhor, renova a minha mente. Senhor, coloca a mente de Cristo. Você acha que Cristo mentiria? Você acha que Cristo odiaria alguém? Renove a sua mente com a mente de Cristo. Agora, nós estamos falando sobre um evangelho que é aqui e é agora. E talvez algumas pessoas ficam presas, então é aqui e agora, nós vamos conquistar, nós vamos governar. Eu começo a pensar só aqui, e agora nós vamos subir, nós vamos ser os cabeças, nós vamos mandar, nós vamos estabelecer o reino de Deus, e agora a gente vai. E aí essa pessoa começa a esquecer de algo muito maior, que é a eternidade. Aqueles que são renovados com a mente de Cristo, por mais que sejam chamados para governar com a mente de Cristo aqui na terra, não podem se esquecer daquilo que é maior do que tudo isso, a eternidade de Cristo. Nós fomos chamados para a eternidade. Nós fomos chamados para esse lugar. O objetivo são as coisas eternas. Tem gente que tem a mente de Cristo e vive como se estivesse lá, mas não vive como se estivesse lá, mas aguarda ansiosamente por esse grande dia. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. Por mais que o reino de Deus esteja sendo estabelecido nesses dias, eu estou sendo uma resposta para Deus. Eu falo, Jesus, renova a minha mente, me deixa fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu ainda assim aguardo ansiosamente pelo dia do retorno de Jesus, aonde Ele vai governar todas as coisas. Aí não vão ser reis, sacerdotes, aí vai ser o próprio Cristo governando sobre toda a terra. Até que esse dia chegue, o Senhor estabeleceu algo sobre nós. Apocalipse 1, versículo 6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe como é maravilhoso poder viver aqui agora
sabendo que o Senhor me estabeleceu rei e sacerdote para ter acesso à presença dele. Tudo que a gente falou aqui sobre governar, sobre estar bem governado, ser alguém que quer o reino de Deus estabelecer aqui na terra, no trabalho, aonde estiver, tudo isso ainda continua sendo inferior por aquilo que ele fez, de ter nos feito reis e sacerdotes, alguém que tem acesso à presença de Deus. Isso é muito maior do que todas as coisas. 1 Pedro 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raças eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos estabeleceu desse jeito. Ele nos deu esse acesso. Agora, você só vai conseguir ser renovado com essa palavra e acreditar que você não é mais criatura, e você é filho e pode acessar essas coisas do reino de Deus, quando você aceitar que você quer ter a sua mente renovada. Até que você não queira, nada vai acontecer. Você ainda vai ter uma mentalidade de escravo, você ainda vai ter mentalidade ainda de ser apenas uma criatura. Mas no momento que você se posiciona e fala assim: se isso aqui que está falando aqui é verdade, se eu sou raça eleita, se eu sou sacerdócio real, nação santa, se eu faço parte, propriedade exclusiva de Deus, se eu sou filho de Deus e eu posso acessar essas coisas, sua mente começa a ser transformada. Porque você precisa querer que a sua mente seja renovada. Eu preciso querer que a minha mente seja renovada. É eu quem escolho essas coisas. Então, eu quero terminar aqui. A mentalidade renovada precisa mudar o nosso estilo de vida diário. E como é que está a sua vida diariamente? Como está a sua mentalidade? Como está o fruto que sai de dentro de você? O que você está semeando? Que resposta você está sendo? Como está sendo a sua mentalidade? Talvez você seja aquele crentão, que é o escapista. Eu fui salvo, eu vou no culto, eu vou na igreja, lá que é legal. Jesus, estou só esperando o Senhor voltar, mas no trabalho eu sou um traste. Eu tenho que trabalhar 8 horas, mas eu dou uma burladinha ali, eu trabalho 6. Finge que vou no banheiro e fico lá 2 horas no banheiro só para matar trabalho. Essa é a mentalidade do mundo. Falo que vou servir o Senhor, mas não vou. Falo que amo Jesus, mas a minha vida não é dele. Falo que amo Jesus, mas o meu tempo não é dele. Como que eu vou gastar tanto tempo assim com Jesus? Falo que sou de Cristo e que eu sou dele, e ele é meu e é tudo dele. Mas a minha vida, quem governa sou eu, não é a mente de Cristo. Quem decide o que eu faço da minha vida sou eu e não ele. Como está a nossa mente sendo renovada? Será que você precisa também? Você fala: eu faço o básico aqui na terra agora. O básico é só trabalhar para pagar minha conta de água, de luz, minha internet para ver uns reels e é isso aí, vida que segue. A gente precisa sair da mediocridade, porque Jesus não é medíocre. A gente precisa sair da mediocridade de uma vida que ora. Eu oro o mínimo possível. Eu leio a Bíblia só para, se alguém perguntar lá na igreja se eu leio, eu li. Você vive tudo na mediocridade. Você já pensou se Jesus fosse medíocre? Ele fala: não, amputa só meu braço. Não vou morrer por inteiro, só meu braço. A mentalidade do reino de Deus, ela é mais séria do que a gente está falando aqui. A cultura do reino de Deus é muito mais do que a gente está falando. Essa é a cultura que a gente precisa estabelecer aqui na terra para ser um instrumento de Deus aqui na terra. Você agora faz parte de uma nação.
Você é uma raça eleita. Você foi convocado para uma grande missão. E não dá para você ter nessa grande missão, fazer essa grande obra com a sua mentalidade. Você precisa da mente daquele que comanda todas as coisas. Você precisa disso. Fique de pé, eu quero orar com você. Fique com seus olhos fechados um pouco. Comece a refletir um pouco sobre essa mensagem. Se ela realmente falou com você. Se você precisa sair dessa mediocridade de viver o Evangelho. Se você entende que tem algo mais. E eu estou falando de todas as áreas da vida. Não dá mais para você acordar na segunda-feira e continuar no mesmo pecado. Não dá mais para você ficar pedindo perdão pelo mesmo pecado 20 anos. Não dá mais para você viver de forma medíocre. O Evangelho fazendo o mínimo possível só para Deus ser aceitável. E você nunca vai ser aceitável porque ninguém é digno. Mas você precisa renovar a sua mente. Você está correndo, eu estou falando várias coisas e talvez alguma delas vai atingir seu coração. Talvez você fique correndo atrás de dinheiro, mas não corre atrás de generosidade. Eu quero te dizer, Jesus quer nos abençoar também. Jesus também quer mudar a nossa vida nesse sentido. Mas Ele precisa do seu coração. Ele precisa da sua mente. Ele precisa entender que você é um cidadão do céu, que vai governar aqui na terra com o padrão dele, com a mentalidade dele. Quem deseja ser governado por esse Cristo completamente, completamente. Talvez você esteja nesse lugar e com os olhos fechados, você não entregou a sua vida para Cristo por completo e disse: Senhor, eu preciso entregar por completo minha vida. Mantenha seus olhos fechados, mas se tem alguém aqui que deseja fazer uma oração entregando sua vida, levante sua mão agora nesse momento. Se há alguém aqui que precisa disso. Se ninguém levantar, eu vou entender que nós estamos só entre irmãos aqui, que todos estão caminhando com Cristo. Mas sabe, a gente precisa dia após dia renovar nossa mente com a mente de Cristo. O Senhor quer nos levar para lugares aonde realmente nós vamos governar. Mas quando você chegar nesse lugar, você precisa governar com Cristo e não com o seu jeito. O Senhor quer nos posicionar nesse lugar. Então, se você, assim como eu, precisei e preciso ainda constantemente ser uma resposta ao Senhor. Se Deus tem te falado algo que você precisa dar uma resposta para Ele, erga suas mãos e nós vamos orar também. Seja uma resposta para Ele nesses dias. Fala: Jesus, como o Senhor deseja fazer isso aí. Se você é essa pessoa e se sentir à vontade de vir até aqui à frente, nós vamos orar com você. Os pastores estão aqui também, a Sil, o Ju. Nós queremos orar com você para que a sua mente seja renovada. Renovada por Cristo. Seja uma resposta, meu irmão. Não se contente só com a mediocridade. Seja uma resposta nesses dias.